Aleluia. Também temos aqui o irmão que louva, irmão Osimar. Glória a Deus, trazendo louvor para podermos ouvir a palavra. Glória a Deus, essa noite do nosso mensageiro. Aleluia. Glória a Deus. Começar a glória do Senhor. Estamos felizes pelas palavras da missa, para agradecer ao Deus que nos deu honra e toda honra. Louvar a Deus todo conhecido, é um título grande. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário de data que carro ele usa pra andar na terra e que sapato cabe no seu pé. Quantos metros tem a sua casa? Que faculdade ele estudou? O valor do seu patrimônio, o seu professor, quem ensinou a agronomia e em direito é muito mais bacharel. E na palma da mão, colhe as águas do mar, que chama pelo nome, cada estrela do céu. Presbítero Paulo, orando pelo mensageiro. Glória a Deus. Amém. Vai trazer a palavra essa noite. Presbítero Gleice, trazendo a palavra. Presbítero Paulo, orando. Glória a Deus.
Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar agradecendo, recebendo pelo nosso presbítero Gleis, que vai trazer a palavra nesta noite. Bondoso Deus, eterno Pai, ó Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, esta noite no Senhor da glória, ó glorificado, meu Deus, porque tu és santo, porque tu és direito, meu Deus, tu és digno da honra e da glória, meu Senhor. Esta noite, meu Deus, eu te apresento ao céu, meu Pai, meu Pai, ó Deus, que vai ministrar a tua palavra, meu Deus. Tu és o Espírito Santo que conduz o teu servo, meu Pai, para, meu Deus, pregar o teu evangelho, meu Pai, para levar a palavra, meu Deus, nesta noite, meu Senhor da glória. Ó Deus, que possamos nos revertir na tua presença, meu Deus. Ser com o teu servo grandemente. Usa, meu Deus, no radar na tua casa. Meu Senhor da glória, nesta noite, meu Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria e gratidão ao nosso Deus. Nós estamos aqui presentes, louvamos a Deus. Glória a Pela Jesus, oportunidade que aleluia. nos concede. Somos gratos ao nosso ilustre pastor Ivar, aos seus ministérios, seus ministros, pela confiança de nos entregar o culto para falar de Deus. Agradecemos o convite do nosso amado irmão Felipe, que nos convidou. Deus assim continue abençoando o pastorado do nosso pastor, toda esta igreja maravilhosa. Estou diante aqui de uma bênção, né? Deus concedeu algo maravilhoso que Ele fez através do seu servo e deste povo. Louva a Deus pela vida do nosso presbítero Paulo, da comitiva da Vontade do Lar, que nos acompanha na congregação que Deus nos colocou por certo tempo para estar dirigindo. Agradecemos a vida do diácono Cícero, sempre está presente conosco. Quero aqui justificar a ausência da minha amada esposa. Deus fez mais um milagre em minha vida e me concedeu mais uma filha. Nesse exato momento, como ela ainda não fez 2 meses, pastor, aí a esposa está cuidando dela. Quem sabe, noutra oportunidade, ela não estará aqui conosco. Queridos, abra a sua Bíblia, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 27. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 27. Nós vamos ler o versículo 20 e o 21. Em ato contínuo, você já deixa marcado Levíticos 6, 12 e 13. Vamos ler Êxodo 27, do 20 ao 21, e depois a gente já pula para Levíticos 6, 12 e 13, para a nossa breve meditação esta noite, se Deus quiser. Para ganharmos tempo, assim diz, Êxodo 27, do 20 ao 21. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a porão e ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Em estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. Levítico 6, 12 e 13. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Poderoso Deus, por esses versículos. Queridos, estamos diante de
dois textos maravilhosos da parte de Deus. Quando nós nos deparamos com o primeiro texto, o texto de Êxodo, cujo significado em hebraico vai remeter à alusão dos israelitas descendo ao Egito. O terceiro motivo especial que faz com que um homem, que faz com que uma mulher glorifique a Deus, sempre será a presença de Deus. Por que você está dizendo isso, irmão Deus? Nós sempre glorificamos pela nossa vida, nós sempre glorificamos pelo propósito de Deus, e nós sempre glorificamos pela sua presença. Quando nós olhamos para este livro de Êxodo, ele está recheado da presença de Deus. Do primeiro ao último capítulo, a presença de Deus está no meio do povo. O segundo livro que nós lemos, o livro de Levítico, significa Deus chamando Moisés, ou Deus chamando o seu povo. Existe uma cópia de escritos que é nada mais, nada menos do que a tradução do Torá, a Torá oral, chamado de Talmud. Esse Talmud são os 5 primeiros livros de Moisés que o povo repassava um para o outro oralmente. Esse Talmud ele foi escrito, e o Talmud nos diz que quando Moisés estava lá no Monte Sinai, Deus chamou ele e disse: Moisés, vem cá, deixa eu te mostrar o que eu vou fazer. E Deus disse: Moisés, você vai fazer um tabernáculo com essas dimensões, você vai fazer uma casa para mim desse jeito, dentro dela você vai colocar os utensílios. Quando Deus termina de dizer para Moisés que tinha que fazer o tabernáculo, que tinha que fazer os utensílios, a mesa, que tinha que fazer as cortinas, Deus diz: Moisés, você vai pegar o seu irmão Arão e você vai consagrar ele para mim. Ele vai ser sacerdote desta casa que você vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Então Moisés escuta obedientemente tudo que Deus manda, e quando Moisés termina de escutar, ele escreve e coloca o nome de Êxodo. É a história do que Deus mandou Moisés fazer lá no Monte Sinai. Só que Deus tinha dito para Moisés fazer uma casa, Deus tinha dito que o sacerdote seria Arão, mas Deus não tinha dito o que era que Arão ia fazer nessa casa. Então Deus diz: Moisés, chega aqui à porta da tenda da congregação. Quando Moisés chega lá, Deus diz: olha, a liturgia do tabernáculo, o serviço de Arão, teu irmão, será isso. Ele vai fazer dessa forma. Moisés estudou, escreveu e deu o nome de Levíticos. Êxodo e Levíticos vão pegar aproximadamente 80 anos de história, 80 anos da mão de Deus agindo no meio do seu povo. Do ano 1525 ao ano 1445 a.C. é a época em que acontecem as histórias de Êxodo, as histórias de Levítico. Mas quando você abre a sua Bíblia em Êxodo, quando você abre ela depois em Levítico, vai ter 2 ordenanças que Deus deu ao sacerdote, que eles não poderiam esquecer, que eles não poderiam negligenciar. 2 ordenanças que se fizesse sol, que se fizesse chuva, eles tinham que cumprir. Qual era, pregador? A primeira: não poderia faltar azeite na lâmpada. Diga comigo: não pode faltar azeite na lâmpada. A segunda ordenança que o sacerdote não poderia deixar de cumprir é que ele não poderia deixar o fogo do altar se apagar. Diga comigo: o fogo do altar não pode se apagar. Então Deus resume o que Ele quer do seu povo dizendo: a luz não pode se apagar, tem que ter azeite direto. O fogo do altar não pode
se apagar, tem que ter lenha. Quando nós falamos de fogo, quando nós falamos de lâmpada, a gente fica imaginando, onde a lâmpada há a luz, onde há fogo também há luz. Então, tanto a lâmpada como o fogo vão nos apontar para a luz. A luz é uma grandeza eletromagnética que nos faz ver brilho, clarão ou resplendor. Quando nós olhamos para a palavra luz dentro da Bíblia Sagrada, o hebraico vai dizer que luz chama-se Or. São 3 palavras: Aleph, Vav e Resh. O que você quer dizer com isso, pregador? Você vai já entender. A primeira palavra de luz, Aleph, ela vai apontar para Deus. Um exemplo: Elohim, o Supremo; El Shaddai, o Todo-Poderoso; Adonai, o Senhor. Vav é um conectivo, indica conexão, e Resh aponta para a mente, para a cabeça. Então o código que está por trás da palavra luz em hebraico é: Deus está conectado ao homem, ou o homem conectado a Deus. Para confirmarmos este código, para confirmarmos esta conexão entre Deus e o homem através da luz, através do brilho, o mesmo livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 29 ao 30, vai dizer: Moisés está lá em cima do monte, Deus lhe entrega a lei, as 2 tábuas da lei. Lá vem Moisés descendo do monte, e quando ele vem descendo, trazendo as tábuas da lei, o texto diz que o seu rosto brilhava, resplandecia, tinha luz no rosto de Moisés. Aí o autor vai dizer: porque ele tinha estado com Deus. A luz no rosto de Moisés era resultado da sua intimidade, da sua conexão com Deus. E o texto diz: Moisés não sabia, mas o seu rosto estava brilhando, porque ele tinha estado com Deus, tinha estado na presença de Deus. E toda vez que o homem toda vez que o homem chega na presença de Deus, não a sua luz, mas a luz do Todo-Poderoso reflete no seu rosto. E o texto sagrado vai dizer que Arão olhou para Moisés, os israelitas olharam para Moisés e ficaram com medo, porque o seu rosto tinha uma luz diferente. Era a luz do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A luz de Deus estava sobre Moisés. E a gente vê que toda vez que o homem consegue falar com Deus, toda vez que o homem consegue dobrar o seu joelho e atingir o céu, Deus manda a sua luz, Deus manda a sua glória. Deus diz: eu não posso deixar ele aparecer de qualquer jeito, eu tenho que mandar um sinal que eu estou com ele. Ele mandou a luz na face de Moisés, o povo olhou, ficou com medo, mas era a glória de Deus. A primeira vez que a palavra luz vai aparecer na Bíblia Sagrada está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus disse: haja luz. Varão Elohim e Elohim. Diz que Deus haja luz. Aí o dicionário vai dizer que luz é um clarão, luz é uma
energia, uma grandeza eletromagnética que reflete. Mas a luz que aparece aqui em Gênesis 1:3 não é a luz do dia, não é a luz de um clarão. Que luz é essa, irmãos? Essa é a luz que está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 23. João, lá na ilha de Patmos, ele escreve dizendo: a cidade que esta igreja vai possuir, a cidade que este povo vai, não precisa da luz do sol, não precisa da luz da lua, ela já é iluminada pela presença, pela glória do Deus de Abraão, e o cordeiro que foi morto e ressuscitou é a sua lâmpada. A luz de Deus apareceu lá em Gênesis, a luz de Deus aparece em Apocalipse. Quando chegarmos lá no céu, não vai ter dia, não vai ter noite, é só a presença do Pai, e nós dizemos santo, santo. Sentindo a presença dele aqui. Quem está sentindo a glória dele? Aleluia. Jesus, a luz de Deus, ela chega na vida do homem, ela identifica, ela qualifica. Você reconhece o crente, você olha para o rosto dele e você vê a luz de Deus brilhar, você vê a presença de Deus na vida dele. Às vezes alguém para a gente no meio do caminho e diz: tu é crente, né? É a luz de Deus que está, é a presença do poderoso que eles estão vendo. Mas vamos para lá. Então, queridos, a luz da lâmpada de Êxodo e a luz do fogo de Levítico apontam para a mesma coisa. O que? A presença de Deus. Diga comigo: a presença de Deus. Em Êxodo, Moisés fala da presença de Deus na luz da lâmpada. Em Levítico, ele fala da presença de Deus no meio do fogo. Todo país, escute, todo país tem sua bandeira, tem seu brasão, tem seus símbolos. Quando um estrangeiro chega aqui no Brasil, ele se maravilha com Cristo Redentor e diz: isso é o símbolo do Brasil. Quando alguém chega lá na França, olha para a Torre Eiffel e diz: isso é o símbolo da França. Quando chega assim na Inglaterra, olha assim para o Big Ben e diz: está aí o símbolo da Inglaterra. Você chega nos Estados Unidos, você vê a Estátua da Liberdade e diz: esse é o símbolo. Você vai para a Índia, você vê o Taj Mahal e você diz: esse é o símbolo. Se você chegar no Egito, você vê as pirâmides e diz: esse é o símbolo. Mas se nós chegarmos lá em Israel, ou se os irmãos já tiverem ido em Israel, lá em frente ao parlamento israelense, vai ter um candelabro, um castiçal ou um menorá de 4 metros de largura, 5 metros de altura, toda de bronze, com 7 braços, um braço no meio, 3 para a esquerda e 3 para a direita. No meio dessas 7 hastes vai ter 29 acontecimentos da história do povo de Israel. Vai nos contar a história que esse menorá é fruto de um presente. Quando Israel completou o seu 8º ano de fundação, um judeu que estava na Inglaterra, ele construiu o menorá, o candelabro, o castiçal, e ele mandou de presente. Quando nós observamos esta maravilha que um judeu mandou para a sua terra, nós ficamos pensando: por que um judeu mandaria um candelabro, um menorá ou um castiçal para Israel? Se Israel só serve ao Deus de Abraão, e este castiçal poderia ser entendido como idolatria, mas a verdade é que o castiçal, desde a época de Moisés, ele já representa a presença de Deus. Aleluia! Quem chega em Israel e olha para o menorá, castiçal ou candelabro, diz: aqui está o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Você olha para a Bíblia Sagrada, você olha para a história, e nós vamos ver que a partir do Êxodo, o menorá,
castiçal ou candelabro, ele estava dentro do tabernáculo. Quando Deus levanta Davi com o intuito de construir o templo, ele não faz, Salomão faz. E quando Salomão termina de construir o templo, a Bíblia diz, a história conta, que o candelabro que estava lá na tenda do tabernáculo, ele é levado para o templo de Salomão. Quando os babilônios destroem o templo de Salomão, o candelabro que lá estava, ele é levado para a Babilônia. E alguém deve ter pensado, acabou-se a luz, acabou-se a presença de Israel. Quando Deus traz o seu povo de volta, quando os descendentes de Israel, quando a tribo de Judá volta, o menorá volta com eles. Este menorá fica ali no templo de Zorobabel até o templo ser reformado e virar o templo de Herodes. Na época de Jesus, o menorá estava lá dentro. Era a presença de Deus. No ano 70, depois que Cristo morre, vai nos dizer que o Império Romano destrói o templo e o menorá que estava lá, ele é levado nas costas dos soldados romanos. Se chegarmos lá na Itália, olharemos para o Arco do Triunfo e veremos retratados soldados levando a menorá ou o candelabro. Já faz mais de 2.000 anos que isso aconteceu, mas o candelabro ainda é símbolo da presença de Deus. O castiçal ainda é símbolo da presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Que o candelabro é símbolo da presença de Deus? Porque ele representa a luz. Glória a Deus! Esse é o capítulo 25. Deus diz Moisés, construa o tabernáculo. Esse é do capítulo 28, Deus diz Moisés, consagre o sacerdote. Só que tinha um porém, nós tínhamos o tabernáculo e tínhamos o sacerdote. O texto de Êxodo vai nos dizer que as cortinas do tabernáculo eram de linho fino, todo retorcido. Por cima do tabernáculo ainda tinha outra coberta de pelos de cabra. E para ficar mais difícil ainda, por cima da tenda ainda vinha outra coberta de pelo de carneiro e de texugo. Então, tínhamos o tabernáculo, tínhamos o sacerdote dentro, mas a luz não entrava, o local estava escuro. Então diz Moisés, eu vou resolver o problema. Capítulo 27, capítulo 25, Deus diz Moisés, faça um candelabro. Faça um castiçal. De jeito Deus, ele vai descer de braços. O que mais Deus? Em cima de cada braço vai ter uma lâmpada. O que mais Deus? Essa lâmpada vai iluminar dentro do tabernáculo, vai iluminar para o sacerdote poder trabalhar. Então nós temos o templo, nós temos o sacerdote e nós temos o menorá que simboliza a presença de quem? De Deus. Presta atenção. No Velho Testamento, o tabernáculo era a casa de quem? De Deus. Tabernáculo era a casa de quem? De Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Paulo escreve em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, e diz: vós sois templo e morada do Espírito de Deus. No Velho Testamento, o tabernáculo era a casa de Deus. Agora a casa de Deus é nós. Vira para o teu irmão, vira para o teu irmão e diz: tu é casa de Deus. Tu é casa de Deus. Tu é casa de Deus. Tu é casa de Deus.
entender? Tabernáculo não tinha luz própria. Sacerdote não tinha luz própria. Para que o tabernáculo estivesse com a presença de Deus iluminado, era preciso um candelabro.